Temos aqui hoje a presença especial do Dr. Renato Ottaviano, que está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, vamos começar lá atrás, na veterinária. Já era uma coisa nata, você falava, era isso que eu queria mesmo, você foi aquele perdido como eu, que chegou na faculdade e falou, e agora, o que eu faço na época? Eu gostava da área da saúde, mas tinha dificuldade de estudar para as faculdades mais difíceis. Então eu sabia que eu queria alguma coisa da saúde, então eu procurava nas grades curriculares o que era que eu mais gostava. Então eu comecei tentando fisioterapia, depois odontologia, mas aí o meu irmão se formou em medicina veterinária, aquilo era muito forte dentro de casa, foi um exemplo para mim e foi daí que eu tive o espelho e resolvi fazer também o curso de medicina veterinária. Foi assim que eu escolhi. E aí, para poder passar, eu não estudava como precisava, meus pais me cobravam. E à medida do tempo que foi passando, eu percebi que ou estudava ou não passava. Então tive que estudar e foi aí que eu consegui fazer o curso de veterinária na Universidade Federal, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular naquela época. Era muito caro. E aí eu escolhi fazer a veterinária na Universidade Federal no Rio Grande do Norte, que é o estado onde eu nasci. Onde você se graduou, né? Em Mossoró, na Universidade Federal Rural do Semiárido. Depois disso? Daí eu gostava muito da área hospitalar, de estar dentro do hospital, de atender, de participar das cirurgias. A gente chama rato de hospital. Eu vivia dentro do hospital. Então as disciplinas médicas eram as que eu mais gostava. As de fisiologia de base eu gostava menos, mas era preciso. Então eu gostava mais das áreas de anestesiologia, cirurgia, medicina interna. Então depois da faculdade eu resolvi fazer uma residência em clínica cirúrgica, que é a área de cirurgia de pequenos animais. E aí eu me formei e fiz a residência na Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba, que é vizinho ao Rio Grande do Norte. E lá eu fiz a residência em cirurgia, foi onde a imersão em cirurgia aconteceu. A gente fazia cirurgias todos os dias, várias vezes ao dia. E de lá eu fiz o concurso público para ser médico veterinário da instituição. Existia uma vaga muito concorrida, 40 pessoas concorreram para uma vaga. E eu fiquei em terceiro lugar, consegui entrar, 2 pessoas, graças a Deus, desistiram. E aí eu entrei na universidade, me tornei veterinário recém-formado, né? Depois da residência já consegui esse cargo. E aí eu fiz o mestrado na mesma instituição, com cirurgia. Depois da residência e do concurso, eu fiz o mestrado com cirurgia de tecidos moles, sempre na área de pequenos animais, cães e gatos. Depois surgiu a oportunidade de fazer o doutorado com o professor Cássio na Universidade de São Paulo. E aí eu era funcionário, precisava me ausentar do emprego público para fazer esse doutorado, que era uma oportunidade que eu não podia perder. Concursado ou não, eu tinha que ir. O professor Cássio entrou em contato comigo, me dizendo que existia essa vaga. Eu fui para São Paulo, fiz a prova. E graças a Deus passei em primeiro lugar, o que não para me vangloriar, eu estou dizendo, mas para me ajudar na liberação do concurso público. Esse concurso público, para liberar um funcionário durante 4 anos, era muito difícil. Existiu todo um processo para eu ser liberado, eu consegui ir, mas isso me ajudou. Esse primeiro lugar me mostrou que eu realmente me esforcei para poder tentar conseguir fazer esse doutorado. E com o professor Cássio, né, que é extremamente concorrido. O professor Cássio é uma sumidade aí, né, no mundo da cirurgia veterinária e da ortopedia veterinária. E lá eu fiz os 3 anos de doutorado com o professor Cássio. O professor Cássio nos recebeu, eram 10 orientados, mais o professor Cássio, mais uma médica veterinária da instituição da USP. O professor Cássio se mudou para os Estados Unidos e surgiu a vaga de fazer o doutorado sanduíche no exterior. Em francês é postular, mas eu tentei essa vaga, me inscrevi
e durante 9 meses eu participei dessa seleção e consegui essa vaga e fui estudar 1 ano desse doutorado, chama Doutorado Sanduíche na França. E lá eu conheci a Universidade da França, é a primeira universidade do mundo, a de Lyon, e 4 anos depois foi fundada de Paris, há 267 anos atrás. Eu estudei nessa universidade e aí começou tudo de novo, uma nova adaptação e mais 10 cirurgiões, mas deu tudo certo. Eu passei 1 ano, foi uma oportunidade incrível que tanto a UFCG como a Universidade de São Paulo, o professor Cássio, os professores da USP me ajudaram nesse processo, né? Porque sozinho eu não conseguia, porque tinha que passar na prova de proficiência e o nível era B2, eu não tinha nenhum A1, A2, B1, B2, eu não tinha nenhum nível. Então eu tive que estudar durante 9 meses para poder entrar nessa seleção. E aí eu consegui, fiquei 1 ano lá. E aí eu voltei para a universidade onde eu trabalho, depois do doutorado, houve a pandemia, eu voltei para São Paulo, defendi a tese, defendi com uma tradutora simultânea, foi todo um processo, porque o orientador é francês, tinha o professor Cássio e o professor André, que foi quem substituiu o professor Cássio. O professor André Zopa substituiu o professor Cássio porque o professor Cássio precisou se ausentar, porque ele foi convidado para ir para a Flórida. Eu defendi e voltei para Paraíba, onde eu sou funcionário. E houve a oportunidade de eu ser convidado para trabalhar na Faculdade de Veterinária de Toulouse, na França também. E desde setembro eu estou trabalhando lá. E no final de dezembro agora, dia 19 e 20, eu participei de um concurso público. E hoje eu sou professor efetivo lá. Consegui essa vaga. Professor, que bacana. Graças a Deus. A experiência deve estar sendo... incrível. Surreal. Foi um convite que calhou com a vontade que eu tinha muito grande, né, de expandir, né, o meu trabalho, né, de ser escutado. Então eu não pensei 2 vezes. Pedi uma liberação, a universidade me liberou. Eu conversei com meus pais, né, que são mais experientes, e eles disseram, não, é uma oportunidade, você tem que agarrar, e eu fui. Para continuar, houve o concurso, depois de 4 meses que eu tô lá, e eu fiz o concurso e passei. Uma banca de 5 franceses, um médico. Deu tudo certo, graças a Deus. Para quem não gostava de estudar no começo, né? Eu não tinha um foco, né? Tinha que estudar, meus pais sempre priorizaram o estudo, mas pro vestibular eu não tinha a concentração, o foco, né? Que precisava. Mas aí só passei, só dava para passar se estudasse muito. E aí eu tive que aprender a estudar da forma que precisava, com o apoio deles, né? Porque eles investiram desde pequeno a estudar inglês, e minha mãe é pedagoga, meu pai é bancário, eles priorizavam esse estudo, né? Eu era que dava trabalho. Você se formou, né? Você se graduou médico veterinário, e como você foi para a parte de ortopedia? Sim. Como você escolheu esse caminho? Existia uma carência em ortopedia, então eu fiz a minha residência em cirurgia geral, existiam cirurgiões ortopedistas, né? Um deles não está entre nós, que é o professor Adílio Santos de Azevedo. Juntos dos residentes mais antigos, a gente realizava algumas cirurgias ortopédicas, mas não era tão específico. A gente não tinha implantes específicos. Em virtude dessa necessidade, eu foquei, né, em aprender mais as cirurgias ortopédicas. Um dos ex-alunos, que é hoje o professor Paulo Vinícius, foi uma das referências para que a gente saísse, né, eu e os meus colegas da época, saíssemos dessa região e procurássemos nos aperfeiçoar em ortopedia veterinária. Então, de lá, a gente conheceu cursos, né, internacionais, como o curso da O, que é referência no mundo inteiro, e foi lá onde eu conheci, né, o professor Alexandre Chemadec, o Márcio Poleto, a Vanessa Ferraz, o professor Cássio, o Thales, a Fernanda, o Gabriel, entre outros, né, o Márcio, o Marcelo Alieve. Então,
Através dessa expansão da necessidade, eu resolvi fazer o doutorado com ortopedia veterinária. Então eu participei do serviço de ortopedia veterinária, do laboratório de ortopedia comparada, ortopedia e traumatologia comparada da Faculdade de Veterinária da USP, isotecnia da USP. Então lá a gente participou durante anos de um serviço específico de ortopedia e cirurgias da coluna, cirurgias de hérnia de discos, neurocirurgias no geral. E foi aí onde realmente eu pude, né, aprender verdadeiramente, né? Aperfeiçoar o que a gente vinha aprendendo aos poucos, onde eu trabalhava durante a residência. Como médico veterinário, agora estando, né, no berço da veterinária, né, que é dentro das 4 universidades da França. Né? Qual a sensação? Como que foi quando você chegou? Me conta quando você passou. O meu doutorado ele foi na USP e na França. Eu estudei na 2ª escola de veterinária do mundo, que é a Escola Nacional Veterinária de Alfort. É na região parisiense. Lá tem cirurgiões diplomados do Colégio Europeu de Cirurgia. Então, eu imergi dentro de um serviço de cirurgia depois de ter sido orientado do professor Cássio na USP. Então, eu pude viver e vivenciar, um serviço no exterior. E aquilo me abrilhantou os olhos, né? Óbvio que eu não quero menosprezar a minha pátria, o Brasil, mas é uma oportunidade diferente, é uma oportunidade no exterior, com outro tipo de mentalidade. Eu não vou dizer se é melhor ou pior, é diferente. Então, a oportunidade de trabalhar numa instituição no exterior, eu acho que para mim era um sonho, né? Quem disser que não, para mim era um sonho. E ter sido convidado, primeiramente eu fui convidado para participar desse grupo de professores de cirurgia, é uma oportunidade única, né? Eu não sei explicar. É um reconhecimento, eu acho. E eu devo isso a 2 pessoas, que é o médico veterinário Rafael Bernardes, ele trabalha comigo, ele é médico veterinário cirurgião, e a professora Sophie, né? A professora Sophie Palierni, que foi quem me convidou para participar, né, que me convidou para ser primeiro professor contratado, e agora eu consegui, né, alcançar o cargo de professor efetivo da instituição. Então é uma oportunidade única, não é fácil, você tem que trabalhar com uma língua diferente. Por mais que eu tenha morado, eu era estudante, agora eu sou funcionário da instituição, sou professor, é uma pessoa que tem uma responsabilidade grande, né? Eu nunca tinha sido professor até o momento, mas é um desafio muito legal, as pessoas me escutam e eu sou extremamente grato, né? Primeiramente a Deus, a minha família que me apoia, e a essas 2 pessoas, né? Eu fui muito bem recebido, e não sei se serei capaz de retribuir essa oportunidade. Eu estou muito feliz, muito feliz. Por mais que seja longe, né? Mas eu tenho a oportunidade de trabalhar num nível avançado e também posso ensinar as pessoas que querem aprender. Então, é tudo que uma pessoa que gosta de ensinar quer. E também abrangir as oportunidades para outras pessoas, para brasileiros, para estrangeiros que queiram trabalhar com cirurgia veterinária, né, com ortopedia veterinária. E essa situação de que quando a gente olha quem venceu, né, até você me contando agora fica, né, não foi do dia para a noite, foi com muito esforço, né? Eu pergunto sempre quando foi a escolha da faculdade, porque muitas vezes é o que você falou, quando nós temos foco e quando a gente não tem foco. Exato. Né? Quando você está lá, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher? Eu vou na área que eu mais ou menos gosto e nem sempre é.
Já quando você está dentro, que você fala, não, é isso que eu quero, é totalmente diferente. Bom, vamos lá. Então, a minha dúvida é com relação a, por exemplo, esse tipo de cirurgia que a gente faz com implante, né? Ela é só para quando o animal se machuca ou ocorre uma fratura, ou para aquele animal mais velhinho que às vezes teve um desgaste e tal, como o lá de casa, vocês também usam esse tipo de técnica? Existem várias indicações para a gente utilizar os implantes, né? Reparações de fraturas ou o que a gente chama osteotomias corretivas. Por exemplo, são cirurgias que a gente considera cirurgias mais programáveis, cirurgias, entre aspas, eletivas. Um animal que tem uma ruptura do ligamento cruzado ou tem uma luxação de patela, e isso vai ser decorrente, né, da genética do paciente, e vai ser um sinal clínico de uma deformidade angular. O paciente pode ter uma deformidade do fêmur ou da tíbia e precisa ser reparado, precisa ser corrigido com um corte que a gente chama de osteotomia. Esse corte, osteotomia, ele vai ser corretiva, a gente vai fazer um cálculo para corrigir através desse corte específico, planejado, às vezes até com impressão 3D, e esse paciente vai ser estabilizado com um implante que pode ser, no caso, a SteelVet, dedicados ao fêmur, à tíbia, ao rádio. Além disso, ele pode ser utilizado para reparação de fraturas. O paciente sofreu um trauma, foi atropelado por uma moto, então caiu de uma altura considerável, quebrou, né, o osso. A gente vai realizar, ao invés de uma osteotomia, uma osteossíntese. A gente vai realizar uma estabilização da fratura com esse implante. O implante, por exemplo, da SteelVet, através de placas que foram especificamente projetadas, formadas, planejadas para aquele tipo de procedimento cirúrgico. Fratura distal de húmero, fratura da diáfise do húmero, ou do rádio, ou da tíbia. A partir do traço da fratura, se essa fratura ela tem vários fragmentos, ou se é uma fratura mais simples, a gente vai, através de um mesmo implante, reproduzir diferentes técnicas cirúrgicas, que são as formas diferentes de utilizar, por exemplo, essa placa dourada, reta. A gente pode utilizar ela para vários tipos de técnicas cirúrgicas, placas em ponte, placa de compressão dinâmica, placa de neutralização. Isso vai depender do desenho da fratura, a gente vai, melhor dizendo, né? Vai depender do traço da fratura. Então, respondendo a sua pergunta, um paciente mais idoso, um paciente mais jovem vai ter uma indicação diferente para a gente realizar a utilização do implante. Essa indicação diferente vai depender do tipo da doença e do tipo do planejamento que você vai realizar antes do procedimento cirúrgico. Doutora, quando o paciente chegou, o cachorrinho chegou lá com a fratura, e como você me explicou agora, é tudo muito planejado. A tendência hoje em dia é a gente fazer um planejamento específico. E esse planejamento ele tem que ser muito rápido. Isso. Vocês vão pelo pragmatismo, cada um é uma coisa, tem que ser muito... muito rápido. Cada paciente requer um planejamento. Hoje em dia, nos últimos anos, a gente vem planejando mais o procedimento. O objetivo desse planejamento é evitar as complicações. Então a gente hoje dispõe de diferentes tipos de softwares online que a gente faz o planejamento através da imagem, seja ela radiográfica, tomográfica, ou a depender da doença, de ressonância magnética. A gente coloca no software e através do desenho desse implante a gente pode realizar o planejamento cirúrgico rapidamente dentro do centro cirúrgico mesmo, através de um computador, de um notebook, ou então de um iPad, ou então de um iPhone. Você consegue pegar o desenho da placa e colocar na sua imagem radiográfica ou tomográfica, e rapidamente você planeja o tamanho da placa, a espessura, o diâmetro do parafuso, quantos parafusos,
se a placa ela vai ser longa, se vai ser pequena. Não é simples, mas a força do tempo você vai se habituando e fazendo cada vez mais rápido. Claro que tem cirurgias complexas que requer um planejamento mais específico, né? Isso chama-se curva de aprendizado. Você vai realizando, por exemplo, imagens mais específicas, como a tomografia computadorizada, aliada ou não à radiografia simples. Então você tem 2 tipos de imagens para fazer o seu planejamento. Através da tomografia computadorizada você pode realizar uma impressão 3D. Essa impressão 3D, você pega o seu implante e coloca em cima da sua peça, exatamente do tamanho do paciente, e você planeja na hora, antes do procedimento cirúrgico. Existe a possibilidade de você esterilizar aquele osso impresso e levar para a mesa cirúrgica estéril para você comparar com o osso na hora do procedimento cirúrgico. Para mim, que sou leigo, é fantástico. Eu estou imaginando. Para mim também. Que é muito bacana. É muito. Quando você falou de todo o planejamento, eu falei assim, poxa, mas quanto tempo leva isso? Não, o planejamento já é... Então, assim, não já é só aquele primeiro socorro, já ainda tem toda a continuidade do tratamento. A experiência de cada cirurgião, junto com o planejamento, junto com o implante de boa qualidade, vai ter um resultado satisfatório. Não adianta nada ser um bom cirurgião e o implante não ser o que a gente precisa, né? Não vai casar. A mesma coisa de um bom cirurgião que não faz um planejamento. É um conjunto de fatores. A gente se mune de diferentes formas para poder fazer um melhor trabalho, né? Já está sendo feito isso há muito tempo, há pouco tempo, quer dizer, por cirurgiões renomados, e a tendência é que as pessoas elas passem a fazer esse planejamento com a frequência maior e evitando complicações cirúrgicas, que é o que ninguém quer, do cirurgião avançado ao cirurgião que está começando, né? E é importante que o aluno hoje da graduação ele entenda, né, que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás a cirurgia veterinária era uma, né? Hoje ela é outra, a de amanhã vai ser outra. Então é por isso que a gente precisa de novos projetos, novos implantes, para a gente evoluir, né? A medicina veterinária é como a medicina humana, ela evolui. Ela não é uma ciência estática, exata, não. Agora, eu vou te fazer essa pergunta, mas até já sei a resposta, né? Que você aqui é um parceiro muito querido da Stilvet, e como é que você se tornou um parceiro nosso aqui? O professor Cássio me convidou para participar do grupo de cirurgiões que vão utilizar os implantes para o avanço dos implantes, para melhorar esses implantes e para humildemente opinar no desenvolvimento desse implante. Então o professor Cássio me deu essa oportunidade, né? Confiou no meu trabalho, e eu sou muito grato a ele e à Stilvet pela oportunidade. E vou conseguir, né, levar esses implantes para essa universidade na Europa, né, na França. E isso é muito importante para mim, né, na minha carreira lá, né? É uma coisa que agrega para mim. Eu já trabalho com outras marcas e a Stilvet é mais uma marca que eu vou poder contar com o apoio, né? Para mim é muito importante, tanto como cirurgião como pessoa, né? Porque significa que o meu trabalho está sendo valorizado, que o professor Cássio, que é uma pessoa tão importante, me escutou, né? E me colocou no meio, quer me ouvir, me colocou no meio de um grupo de cirurgiões altamente capacitados. Eu me sinto honrado, verdadeiramente. Essa é a verdade. Como qualquer outro implante, no início ele pode apresentar problemas, né? E é esse o objetivo, comparar se ele, né, avaliar se o material ele é utilizável, o que tudo indica que é utilizável, que é um bom material, pela forma que foi projetado, pela forma que foi manufaturado, fabricado, desenhado, pensado, mas ainda assim todo material ele requer melhorias e ele vai ser testado por inúmeras cabeças em rotinas diferentes e com técnicas unificadas, mas cada um, né, utiliza de uma forma e tem uma forma de pensar diferente,
e vão, né, entre aspas, criticar para a melhoria do material. E além da utilização no paciente vivo, nós vamos utilizar esse instrumental, esse implante, em um laboratório de biomecânica. A gente coloca esse implante numa máquina de ensaios universais de biomecânica e esse material vai ser avaliado biomecanicamente através de ensaios, tração, compressão, torção, arrancamento do material, de parafusos e placas, e avaliar a resistência desse material em comparação com outros materiais. Essas comparações podem ser com materiais nacionais ou materiais já consolidados no mundo, materiais importados, materiais internacionais, né? É justamente isso que a gente precisa hoje no mercado, que a fábrica e a manufaturação, né, as pessoas responsáveis por fabricar o implante, escutem as críticas construtivas para que esse material melhore, né? Porque se você já achar que o seu material ele é excelente, não tem nada para mudar, é perigoso, na minha opinião, né? Na minha opinião humilde. Até nós, seres humanos, temos sempre que melhorar. Quem dirá um material, né? Um instrumental. Todo material ele pode ser falho, né? Um celular ele pode parar de funcionar. Da mesma forma, um implante, uma broca, uma placa, ela pode ter melhorias, né? Formas de evoluir, né? De avançar. Então, uma empresa que se preocupa com a opinião do cliente, ela já tem muita facilidade de se destacar e de ser um bom material. E é uma oportunidade da gente ter mais de um material excelente, né, no mundo. Porque é um implante que pode chegar a nível mundial. Como se já está sendo utilizado nos Estados Unidos e agora, se Deus quiser, na França. Aos poucos, melhorando e progredindo no mundo inteiro, né? E se difundindo e sendo mais uma opção. Não substituir, mas mais uma opção. Temos um material de qualidade para poder apresentar para grandes médicos, mas contudo com a melhoria contínua, né? É isso. Que só no dia a dia da cirurgia que vai haver necessidades ou avaliações. Isso, para melhoria. E isso vai melhorar a nossa área, né? Que é a cirurgia veterinária com especialização em ortopedia, né? É mais uma opção do ponto de vista da nossa profissão, né? Um material novo, com um design diferente e que escuta, né, o que a gente tem para dizer, é ótimo, né, para o cirurgião ortopedista de pequenos animais. Ele tem mais uma opção para poder fazer um trabalho bem feito e respeitado, acima de tudo, né? Não só para o proprietário, mas para o colega veterinário, para a sociedade toda. É muito importante, porque não é só o cirurgião ser bom, a gente precisa de um material bom e que nos assegure que aquele procedimento cirúrgico vai dar certo. Eu fui convidado hoje para conhecer a fábrica da Stilvet e é uma honra para mim. Eu adorei visitar, é muito novo, né? Até pra gente que opera há anos, conhecer como é que é fabricado o implante. Eu não sabia que era dessa forma. Existe todo um projeto por trás. Óbvio que a gente tem um conhecimento sobre isso, mas avaliar de onde é que vem o material, conhecer de onde é que vem esse material, a matéria-prima não é qualquer uma, é um material novo no mercado, então foi uma visita ótima, eu fui muito bem recebido e gostei muito de conhecer a fábrica da Stilvet, especificidade de um nível muito elevado, eu gostei muito de conhecer. Me sinto honrado de ter essa oportunidade, sério mesmo, de ter essa oportunidade de conhecer e de participar. Quem sou eu, né? Eu sou apenas um aprendiz e participar de um grupo tão seleto desse e participar
ter a oportunidade de ser ouvido, né? Isso é muito legal, muito legal. Agradeço a Stilvete, muito obrigado. Quando você receber os próximos, você vai ver que eles são muito maiores. É que eu tive tempo de vir aqui rápido. Eu falo pra você, ele é sim. Nós montamos um time de estrelas. Não sou não. Todos os 10 são estrelas. Nós montamos um time de Eu não estrelas. sou não, juro que não sou. Você é bem modesto. Em quem está começando e se inspira em você. É verdade. Né? Então é legal, às vezes a gente olha... teu caminho não foi... Você simplificou, né? Mas você Foi luta, né? batalhou muito para estar onde você chegou. É né? verdade. Então assim, quando a gente conta... Então não, vai me dar um, Ela quer me... Ela E tá o me copo tratando igual um rei. É para você voltar logo. É, eu sei.